Olá, meu amigo, minha amiga, fã do rádio. Você que gosta desse rádio centenário como a gente gosta. Hoje, até para rimar com o que eu acabei de dizer, esse verbo, essa palavra gosta, nós vamos trazer uma pessoa que tem a agenda mais complicada do mundo. Mas a gente consegue chegar lá e trazer a história de Ulisses Costa. Bem-vindo. Tudo bem? Um abraço para você. Prazer estar com você, Luiz. É muito legal contar a história do rádio. O rádio, ele faz parte da minha vida, é a minha vida, né? Eu tenho falado isso constantemente. Eu amo muito o rádio. E toda a transmissão que eu vou, todo evento, todo programa, eu vou com muito amor. É o que me projetou na minha vida, foi algo de mais importante que aconteceu comigo até hoje. Então, meu amor pelo rádio e gratidão é eterno. Ótimo. Então, vamos começar do começo, lá em Oswaldo Cruz, quero crer, uma cidade do interior paulista, em que nasceu Ulisses Costa, já dentro de uma família que, segundo consta, na época já começava a pipocar. Conta um pouquinho desse seu começo, do aparecimento da voz boa e outras coisas mais, para a gente conhecer melhor. A minha voz de garota ela era uma voz fina até, né? Informação com 10, 11 anos, tal. E em alguns momentos até era motivo de brincadeira, principalmente da minha família, alguns tios que ficavam tirando sarro, aquela coisa toda. E eu comecei a pedir emprego muito cedo, sempre quis ser um cara independente. E com 11, 12 anos eu fui na Rádio Clube de Oswaldo Cruz pedir emprego, não consegui. Mas com 13 para 14 anos eu consegui e comecei trabalhando de cobrador, né? Fazia cobranças, né? Então, era uma coisa assim que fez com que o caminho que eu encontrei para poder entrar no rádio. E eu comecei como cobrador, fazia cobrança de bicicletinha pela cidade, levava as faturas para os clientes que anunciavam na rádio, e devagar isso aí foi evoluindo, né? Já fui, logo depois, rapidamente, fui sonoplasta, fazia lá, colocava as músicas, vinhetas, enfim, na rádio, noticiário, aquela coisa toda. Fui desenvolvendo isso e rapidamente já fui para o microfone e treinava, né? O Oswaldo Cruz tinha um time de futebol, que era da última divisão do futebol de São Paulo, e eu ficava ali treinando. Enquanto os caras treinavam mesmo, eu subia ali no estádio, ficava com um gravadorzinho treinando, tal, aquela coisa toda. E foi evoluindo, foi crescendo. De sonoplasta, eu já ganhei um programa à noite, logo depois de um ano e pouquinho, com 15 para 16 anos, eu tinha um programa à noite na rádio, que chamava Serenata Sertaneja. A Rádio Clube de Oswaldo Cruz, ela ia das 8 às 10 da noite, ela fechava, e meu programa era nesse horário. Abria às 5 da manhã e encerrava os trabalhos às 10 da noite. E meu programa era o último programa da grade. E eu fiquei com esse programa durante um certo tempo, aí já virei repórter de campo, e um dia, num jogo, o locutor passou mal, teve um problema estomacal, alguma coisa, de dor de barriga, e não tinha banheiro ali no estádio, ele foi na rádio, que era na esquina, e eu fiquei ali embaixo como repórter de campo narrando o jogo. E eu achei que era até uma homenagem para mim, eu não sabia direito o que estava acontecendo. E aí o Pedro Panvec, que está lá hoje, até hoje, em Oswaldo Cruz, falou: narra um pouco aí, você que já está treinando bem. Eu comecei a narrar. E os narradores que vinham para Oswaldo Cruz eram de fora. Tinha só o professor Rui, mas que não tinha muito tempo, era uma correria. Mas os narradores que vinham de fora que faziam a Rádio Clube de Oswaldo Cruz. E a partir daquele dia, eu virei o locutor da Rádio Clube de Oswaldo Cruz, narrador de futebol. E basquete, né? Que foi o principal esporte que eu transmiti. Eu comecei, o primeiro evento grande que eu transmiti foi basquetebol, que o Oswaldo Cruz tinha um time muito forte da primeira divisão, que disputava com o Sírio, Monte Líbano, Corinthians, Palmeiras, né, que era o Bandeiras. Pouca gente sabe que você teve esse começo dentro de estúdio, aquele estúdio tradicional, com vidro separando a técnica e tudo mais, ou seja, rádio AM antes do FM, e você começou a galgar os postos para chegar naquilo que você queria. Agora, o treinamento para fazer o que você faz, que eu considero uma das coisas mais, assim, não só primordial na sua vida, porque é a narração, mas como é que você se prepara para dizer o que você vai dizer? O que você estuda? Você vê os jogos do mesmo time ou dos próximos times, dos concorrentes, todos os dias ou sempre que pode ver gravação? Como é que você se prepara para chegar a ser um Ulisses Costa? Eu trabalho com isso o dia todo, praticamente, né? Tem um jogo aberto na Band, eu estou há 15 anos lá com a Renata Fã, e a gente vê muito futebol, vê muito esporte. Eu não sou um cara que senta na frente da TV e fica estudando, o próximo adversário é esse, é aquele.
Eu não sou um cara que vou precisar de futebol com um texto escrito, eu não gosto disso. Eu acredito muito no momento, no que você está sentindo, e se torna verdadeiro aquilo, né? Tudo que é texto pronto, tudo que é preparado, elaborado anteriormente, às vezes não casa com a situação que você encontra se você se depara numa arena, num estádio de futebol. Então, isso aí tudo muda. Então, o meu é tudo improviso. Eu não... E sobre estudar os times, é uma certa facilidade, porque eu distribuo na minha planilha de transmissão taticamente as equipes, né? Então, eu distribuo elas taticamente, não é uma coisa tão difícil assim. Eu há muito tempo fazendo isso. Então, não tem aquela coisa, a não ser nomes estrangeiros, internacionais, você se prepara um pouco mais. Porque o brasileiro, ele tem um hábito muito grande, né, de corrigir. O brasileiro gosta de corrigir. Por exemplo, se você comete um erro num nome, eu fiz agora a final do Palmeiras na Band, na TV, que nós fizemos pela primeira vez na história, um jogo em cadeia, né, entre rádio e TV, e eu criei um estilo próprio na TV, de narrar um pouquinho mais acelerado, que é o que eu gosto. Eu acho que você tem que descrever o fato ali, enfim, mas é uma coisa que a gente, de repente, entra depois nesse assunto. E ali você comete um outro erro, uma pronúncia um pouco diferente do que aquela. Só que eu vou na Espanha, o Ronaldo é Ronaldo, Adriano, entendeu? Então, é difícil. E o brasileiro tem um hábito de não, tem que falar igual os caras falam. Eu sou um pouco contra isso. Eles transformam os nomes na Espanha em espanhol dos brasileiros, e aqui a gente pode abrasileirar um pouquinho, qual o problema? Não é? Então, existe uma preocupação muito grande nessa questão, que eu acho que é importante, que eu acho que é salutar, tal, mas não é tão importante quanto a narração, quanto a descrição do lance, quanto a emoção que o locutor pode passar para o telespectador ou para o rádio ouvinte especificamente. Vamos voltar um pouquinho para a sua carreira. Eu interrompi exatamente para poder trazer alguma coisa mais, um temperinho para a conversa, mas vamos voltar para lá. Você, não tendo chance lá em Oswaldo Cruz, você tentou Paraná. Foi isso? Não, foi assim, eu pedi o meu primeiro emprego, que foi em Oswaldo Cruz. Eu nunca mais pedi emprego, eu sempre fui convidado. Isso é muito legal na minha carreira. Eu sempre fui convidado a mudar. Em Oswaldo Cruz, obviamente, que era limitado, a gente sabia disso. Eu servi o exército lá, que era tiro de guerra, com 18 anos, e com 19 anos, na hora que eu terminei o exército, eu resolvi ir embora. Não é? E eu acabei indo embora. E a primeira cidade que eu fui foi em Presidente Prudente. Tem um fato muito legal em Presidente Prudente. O Agripino, que era o dono da universidade lá, enfim, estava montando uma rádio, a Rádio Diário. E quem ia tomar conta dessa rádio era o Flávio Araújo, que, um dos grandes locutores da história do rádio esportivo brasileiro, indiscutível, né? E o Flávio estava montando a rádio. Eu era um garoto de 19 anos de idade, ia completar 19 anos de idade. E eu fui a Presidente Prudente para prestar medicina, um curso de medicina. E aí, era um vestibular. E aí eu peguei e estava tendo, eu li que estava tendo teste na rádio. Eu fui lá na rádio, fiz o teste, aquela coisa toda. E no outro dia eles me ligaram, você passou no teste, você vai ser contratado, Flávio Araújo e tal. E eu fiz uma amizade muito grande com o Flávio, e depois o Flávio veio saber que eu era primo, irmão do Osmar, aquela coisa. Por que você não falou? Eu falei, não, porque eu não queria, eu quero seguir minha carreira sozinho, quero construir minha carreira sozinho. Eu sempre, no início da minha carreira, muito que depois com o tempo não dá para você ficar escondendo isso, eu sempre tentei andar sozinho, caminhei sozinho, conquistei minhas coisas sozinho. Eu sou locutor esportivo por causa do Osmar, de admirar o Osmar Santos, aquela coisa toda. Isso é uma realidade, é uma verdade. Mas sem ficar usando, sem usar a pessoa de escada, entendeu? E aí, cara, eu passei em Presidente Prudente, fui morar em Presidente Prudente, fica ali 90 e poucos quilômetros de Oswaldo Cruz, é pertinho, e fui tocando minha vida, fiquei uns 2, 3 anos lá, e da Rádio Diário eu fui para a Rádio Cidade, que era, depois se transformou em Rádio Globo de Presidente Prudente, que era com o saudoso Wagner Montes, que era um dos sócios, juntamente com uma pessoa, o seu Valdecir, se eu não me engano, que tinha uma casa, um frigorífico em Nova Esperança, no Paraná. Ele comprou essa rádio, era um cara apaixonado por comunicação, queria ser cantor, enfim, e comprou essa rádio. E a gente trabalhou ali. E de Presidente Prudente, um dia eu estou em Presidente Prudente, me procura uma pessoa, o João Bosco, de Maringá, e fala para mim, cara, eu estou atrás de um narrador para assumir uma equipe esportiva. Mas eu tinha 20 anos de idade, sei lá. E o João Bosco me convenceu a ir para Maringá. Um salário até que legal, melhor que Prudente, eu fui para Maringá. Eu fiquei em Maringá na Rádio Diário, que é até da família Barros lá.
e fiquei um tempão que era a antiga Rádio Jornal, depois ela se transformou em Rádio Diário de Maringá. Eu fiquei até os 23 anos, quando um dia teve uma final de um campeonato aqui em São Paulo, e eu estava transmitindo por Maringá, e a ex-mulher do Osmar Santos, Rosa Maria, me viu no estádio, e foi lá cumprimentar, porque a gente, às vezes, passava Natal junto, tudo, conversou, mas o que você está fazendo aqui? Aí não teve como eu escapar, né? Porque eu fiquei no Morumbi, foi aqui no Morumbi, inclusive, e eu fiquei no Morumbi na cabine muito próxima ao Osmar, aí não tinha como você esconder isso. E ela falou, o Osmar foi falar comigo, pô, garotinho, manda uma fita cassete, eu quero ver como é que você tá narrando. E eu mandei pro Osmar, o Osmar tava saindo da Rádio Globo, na Record, tava indo pra Rádio Record, e o Osmar falou, pô, vem para transmitir uns jogos. Aí o Osmar mandou uma passagem, era a primeira vez que eu andei de avião na época, né, através da Rádio Record, eu lembro disso até hoje, era um avião Brasília, eu esqueci, Trans Brasil, se eu não me engano. E eu viajei nesse avião, até falaram, o PTA, você pega o PTA, não tinha ideia o que era PTA. E para não dar o braço a torcer, não vou mentir para você, eu fui lá no aeroporto todo pomposo, me dá o PTA meu é esse e tal, mas é aí que eu fui descobrir que antigamente era passagem, era o código de passagem aérea. Né? E eu fui para Porto Alegre fazer Corinthians Internacional para a Rádio Gazeta, que era a Record Gazeta. O Osmar fez um clássico, acho que Palmeiras e São Paulo, e depois passou para mim. E ali eu comecei a narrar, comecei a ficar, e o Osmar, de repente, volta para a Rádio Globo, e a Rádio Globo, o Osmar me chama, fala, eu estou voltando para a Rádio Globo, mas a Rádio Excelsior vai virar Rádio CBN. Há quanto tempo faz isso? A Rádio Excelsior vai virar CBN e, de repente, você vem para São Paulo. Eu falei, Osmar, eu estava transmitindo um jogo no Morumbi, do São Paulo com o Atlético Paranaense, e o pessoal de Curitiba me fez uma proposta legal. Então, eu vou fazer o seguinte, fico 6 meses em Curitiba, ou 1 ano, até a Rádio Excelsior deixar de existir para vir a CBN, e aí eu venho para cá, e você fala, se valer a pena, eu venho para cá, que o salário é muito bom em Curitiba. Eu acabei indo para a Rádio Cidade de Curitiba, o Osmar topou, falou, não, vai isso aí, então vai. Porque o Osmar era aquele, não, fica aí que a gente vai segurando você. Eu falei, não, eu vou trabalhar, fica tranquilo. Eu fui para Curitiba e fiquei 10 anos em Curitiba, cara. Poxa, Curitiba foi uma passagem muito legal, um rádio não tão rico quanto São Paulo, né? Mas de uma passagem muito legal, que foi um marco na minha vida, que me ensinou muita coisa, foi minha escola para mim, Curitiba. Lá eu ganhei título de maior audiência da história do rádio esportivo do Paraná. Eu trabalhei na Rádio Cidade, depois fui para a B2, quando o Lombardi Júnior veio a falecer, eu acabei indo para a B2, a Rádio Gol do Brasil, que era a segunda rádio montada no Brasil, que é da Cúria Metropolitana, que é da Igreja Católica, essa rádio, muito forte, 31, 25 metros, 49 metros, AM, FM, enfim. Era uma rádio muito potente, de 100 quilos, que você ouvia ela aqui dentro de São Paulo, no carro, né? Você punha 1430 andando em AM à noite, você ouvia a Rádio Clube de Curitiba. Tamanha força que essa rádio era. E lá fiz a Copa do Mundo da França, eu já tinha ido para os Estados Unidos, na Rádio Cidade, em 94, 98 fui para a Copa do Mundo da França, fiz por lá. E quando teve um pré-olímpico em Londrina, eu tinha um patrocínio forte do dono do hotel que a seleção estava, ajudei muita gente, inclusive, da imprensa de São Paulo, porque não podia entrar na concentração da seleção, e eu fiquei, por ser patrocinado pela Fiat na época, né, eu fiquei no hotel que estava a seleção brasileira, então isso facilitou muito, eu montei um estúdio lá e fazia os programas, entrevistava os jogadores, Alex, Moza, que era do Curitiba, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, cara. Nessa época não existia tanto contato fácil assim entre as pessoas, a Nike me procura e queria fechar um contrato com o Ricardinho, que havia sido campeão do mundo pelo Corinthians, naquele jogo no Maracanã contra o Vasco da Gama. E eu ligo para o Ricardinho vem, comenta um jogo para mim em Curitiba, na B2, e assina um contrato com a Nike. Olha só como é que são as coisas. O Figuer, através do Marcel Figuer, eu nunca falei isso para ninguém, querendo entrar na concentração da seleção brasileira, para assinar uma transferência do Lucas, que era centroavante do Atlético Paranaense, e não podia entrar. E aí eu armei uma entrevista, porque um amigo meu me pediu, a chance do Lucas ir embora para a Europa, ganhar dinheiro. E eu armei uma entrevista com o Figueira, aí autorizaram ele a entrar no hotel, e eu chamei o Lucas para o quarto, o Lucas assinou o contrato. Olha só como é que foi. E acabou indo para o futebol europeu. Deixa eu fazer assim, uma pequena interrupção. Você está em Curitiba fazer. E eu quero voltar um pouquinho só para Maringá. Eu conheço muito bem a família Barros, que você citou.
Eu não sei se Isso. são os mesmos, porque essa família é muito grande. O Silvinho, Alexandre Barros, Marcos Barros, seriam eles? É o Silvio Barros, o que foi ministro agora da Saúde do Bolsonaro, sim, Ricardo Barros, sim, e a Cristina Barros, que cuidava da rádio, a irmã dele acabou falecendo, uma morte muito trágica em Maringá, né? Numa chuva, ela foi descer e um cabo de energia caiu e atingiu a água, e ela acabou morrendo eletrocutada, que era a Cristina Barros. Não é? Então foi essa família mesmo. Eu sou muito amigo do Alexandre, que é o dono da Maringá FM, e o irmão dele... Eles são primos. São primos, isso. Exatamente. São primos, isso. O Alexandre, dono da Maringá FM, é primo do Ricardo Barros. É isso aí, eles são primos. Isso aí. Bom, era só para ver se era coincidência. Eu não ia perguntar se os Barros se trataram bem, não ia puxar a orelha. Mas já está muito bom. Muito bem. Agora você prossegue com essa história de Curitiba, por favor. Então, eu fiquei em Curitiba e aí estou nesse pré-olímpico, um operador da Rádio Globo pega a minha gravação e leva para a Rádio Globo. Aí mostra, apresenta lá, os caras, esse cara é bom, não sei o quê, vamos trazer e tal. Aí descobriram que era primo do Osmar, puta, mas é primo. Isso começou a pesar negativamente, porque é muito família, aquela coisa toda. E até entendo isso, é uma coisa até natural, normal, sem nenhum tipo de problema. Mas aí me ligaram e falaram, você vem fazer um jogo aqui, Palmeiras e Rio Branco de Americana, numa terça-feira à noite, a gente está fazendo testes e daqui 8 meses a gente vai contratar um narrador. E alguns narradores vão narrar ao vivo aqui na Rádio Globo. E a Rádio Globo, na época, era o sonho de qualquer um, né? Uma emissora incrível, uma audiência maravilhosa. Tinha mais de 400, 300 mil ouvintes minuto. Era um negócio louco. E eu vim para São Paulo fazer esse jogo numa terça-feira. Mas aí o Alex já jogava no Palmeiras, os jogadores atuavam, conversei com os jogadores. Me preparei muito na Rádio Globo a tarde toda, porque eu ia na Rádio Globo, eu tinha 10, 11 anos de idade, e as pessoas começaram a relembrar daquele tempo. Tive um apoio muito grande do Pastre, do Alemão, que é o operador, enfim. Do próprio Oscar Ulisses, né, que é irmão do Osmar, aquela coisa toda. E eu fui narrar o jogo. E o Palmeiras ganhou de 5-0, narrei o jogo, terminou o jogo. E eu falei pro Osmar, né? Falei, Osmar, vamos pro jogo comigo? Porque o Osmar vivia em Curitiba comigo. Isso foi após o acidente. O Osmar sofreu acidente, infelizmente, em 94. Nós estamos falando de 2000, né? E eu peguei e falei, Osmar, vamos lá para o jogo? Vou transmitir o jogo. Osmar, não vou. Ulisses, não vou. Falei, Osmar, vamos comigo, você vive comigo, vai ser legal você ficar comigo lá. Não vou, não vou. Ulisses, fora, tô fora. Eu falei, então tá bom, então tá fora, tá fora. Mas foi uma emoção para mim, assim, porque ao entrar na viatura da Rádio Globo, que era uma coisa muito emblemática, sabe, para mim, e ir para o Allianz Parque com toda aquela estrutura, eu falei, cara, que coisa louca isso aqui, né? E aí, tipo, faltando 5 minutos para abrir, que a gente chamava antigamente futebol show da Rádio Globo, entra o Osmar na cabine, né? Com as suas deficiências, limitações, senta do meu lado, começa a rir, aí o operador, que era o Metubala, que levou a minha fita, inclusive, para São Paulo, já começa a chorar, eu já começo a chorar, Osmar, agora que você chega, Ulisses, e um carinho muito grande do Osmar comigo, e recíproco isso, né, de minha parte, até hoje. E aí eu fiquei, cara, e o Osmar ficou o jogo todo, cara, foi um negócio impressionante, com a mão na minha cabeça, assim, passando a mão, bom, ótimo, Osmar, com muita noção daquilo que eu estava fazendo, se estava realmente de qualidade ou se não estava, tal, e dando um apoio muito legal ali naquele momento decisivo da carreira, que era um jogo teste e tudo. Foi um negócio muito emocionante, muito forte, mas eu narrei futebol como se fosse um cara faminto e ali na frente um prato de comida. E aí eu transmiti futebol com a minha alma, com tudo, eu dei tudo que eu podia dar ali, que eu sabia que poderia ser a última chance minha de vir para o mercado. Eu tinha, e foi uma coincidência muito grande, há uns 4, 5 meses antes, eu estive em São Paulo transmitindo o Campeonato Brasileiro pela Rádio Clube de Curitiba, um jogo do Palmeiras contra o Curitiba, que era o Palestra Itália ainda, e eu fui naquela igreja de Santa Cecília, ali em Santa Cecília mesmo, no metrô, que fica de frente para o metrô, pertinho da Rádio Globo, que a gente ficava no hotel ali próximo, ajoelhei e pedi muito a Deus para me dar uma chance, que eu queria só uma oportunidade de poder transmitir um jogo numa rádio grande de São Paulo, que gostaria que fosse até a Rádio Globo, e isso 2, 3 meses depois veio acontecer. Eu transmiti o jogo, termino o jogo, Osmar ótimo, bom, ótimo, ótimo, Ulisses ótimo, Osmar todo entusiasmado, feliz, muito bom, Rádio Globo, Rádio Globo, Rádio Globo, Osmar já ali cravando na experiência dele, dentro das limitações, mas com uma inteligência e uma integridade incrível, né, que é do Osmar Santos, e aí, cara,
eu saio, me liga o Guerino, que era o diretor-geral da Globo. Ô, Ulisses, tudo bem? Você pode tomar um café da manhã amanhã com a gente na Rádio Globo? Não, tudo bem, posso. Aí fui para lá, tomei o café da manhã, eles fizeram umas propostas, aí o Oscar Ulisses entrou, tocou para mim, anunciou, tenho isso, vamos isso, acabei aceitando. E 30 dias depois eu já estava na Rádio Globo de São Paulo, transmitindo jogos na CBN, enfim. Aí narrei futebol, narrei Fórmula 1, narrei tudo que você puder imaginar na Globo CBN. Tinha domingo que eu entrava, narrava Fórmula 1 de manhã, fazia um jogo às 4 da tarde na CBN e um às 6h30 na Rádio Globo. Eram 3 eventos em um dia. E isso fez com que eu crescesse muito o trabalho, né? O trabalho te dá dignidade e faz com que você cresça. E isso eu cresci muito, agradeço muito ao Sistema Globo de Rádio, enfim, por tudo que aconteceu comigo. E em 2005 eu tive uma proposta da Rádio Record, eu não aceitei, acabou não dando certo, uma proposta que ela não foi tão firme quanto eu esperava. E daí, em 2005 mesmo, eu falei com a Globo até me deu um aumento de salário, tudo, aquela coisa toda. Vieram almoçar comigo aqui no meu aniversário, 31 de agosto. E logo depois do meu aniversário eu comecei... Antes do meu aniversário, a Rádio Bandeirantes começou a me ligar através do Carbone, do José Carlos Carbone. O Sérgio Patrick, juntamente com o Nogueira, me marcaram o almoço, fui conversar com eles, eu tinha negado já a Record, e a Bandeirantes veio atrás de mim, conversando, e nesse almoço que a Rádio Globo fez para mim, eu já tinha avisado, a Bandeirantes está atrás de mim e tal, aí um diretor-geral, eu não vou nem citar o nome aqui, que era o cara que mandava realmente no Sistema Globo de Rádio do Rio de Janeiro, eles vieram para cá, até o Robertinho Marinho estava nesse almoço, o neto, né? E o cara, no meio do almoço, me perdoe, no Rubaiá Figueira, esse cara, a Marisa Tavares, que era uma das conselheiras do grupo e que dirigia a Globo CBN de São Paulo, esse cara fala assim para mim, olha aqui, se você tiver uma proposta para ganhar X, você tem que ir, que eu não vou cobrir essa proposta. E se você não for, você é um tolo, porque você tem família para cuidar. Pode ir embora, não tem problema. Eu tinha tido, assim, uma proposta da Bandeirantes, praticamente o dobro do que ele falou. Eu falei, pô, o cara não... Ele foi muito infeliz, sabe, ali. E eu, sem guardar mágoa, nada, eu fui brincar com a situação. Eu falei, então quer dizer, mesmo nós estamos fazendo esse almoço aqui, vocês me dando um presente de aniversário, se eu tiver uma proposta de um valor X que você está falando aí, eu posso ir embora, você não vai ficar mágoa, nada? Ele falou, não, pode ir. Eu não vou cobrir. Você pode ir embora. Eu falei, ok. Mas eu já tinha falado não para a Bandeirantes. E aquilo me magoou um pouco. Falei, pô, o cara está talvez subestimando. Eu não sei se foi isso. Pelo menos foi o que eu sentia, o meu potencial. E desafios na vida, eles vêm e eu gosto de desafio. A minha vida nunca foi fácil, sabe? Eu saí de família muito simples, muito humilde, e estou construindo uma história no rádio, pretendo ficar durante muito tempo ainda. E aí eu toquei no assunto novamente, eu fortaleci esse assunto na mesa, e fiquei chateado. E todo mundo, pô, não, mas você tem que ir, tá bom, beleza. E já tinha encerrado, eu tinha jantado 7 vezes com o Carbone, com a direção da Band, e já tinha encerrado. Eu falei, não, vou ficar na Rádio Globo, não posso sair, já tive proposta da Record, a Rádio Globo melhorou meu salário, mas o dinheiro era muito grande. E a Bandeirantes era um desafio, porque a Bandeirantes era muito forte, né? E nesse meio do caminho, eu tenho muitas histórias do rádio. Eu tinha muita amizade com o Fiore Gilhote. O Fiore foi um cara muito importante na minha vida. Porque quando eu estreiei, voltando lá atrás em Presidente Prudente, o Fiore gravou por telefone uma mensagem para mim, para minha estreia, sem saber quem eu era. Porque tinha aquela Copa Pelé de Master, lembra que a Bandeirantes fazia? Eu vinha transmitir, encontrei o Fiore, e o Fiore por telefone deu o número do telefone, eu vou te ligar tal dia e vou gravar. Ele ligou e gravou para mim realmente. Em cartucho eu tinha isso, eu levei para a Bandeirantes esses tempos, a gente passou para... Eu tenho até esse áudio, mandei até para o Milton Neves. A gente passou para o digital, tal, digitalizou, tirou do cartucho e está até no WhatsApp meu. E aí, cara, antes até de tudo isso acontecer, que tem uma história, uma passagem que eu quero falar com o Fiore muito bonita, passou-se o tempo, e eu virei primeiro narrador da Rádio Clube de Curitiba, e eu tinha um patrocínio, eu vendo muito patrocínio, eu gosto disso, e eu tinha um patrocínio, e o cara me chama, que era um laboratório aqui em São Paulo, fala, cara, vai ter Copa América, na Bolívia, no Paraguai e tal, você não quer levar o Fiore?
para transmitir para você. E eu tinha as finais do Campeonato Paranaense em Curitiba, eu estou voltando um pouco à história, tá? Para 93, se eu não me engano. E eu tinha o Campeonato Paranaense em Curitiba, as finais que batiam nos 2 primeiros jogos da seleção brasileira. Eu falei, cara, mas por que o Fiori tá chateado, tá fora do rádio, ele quer fazer, eu vou bancar todas as despesas, banco salário, você só precisa levar ele por no ar. Eu falei, não, tá fechado. E o Fiori foi fazer os 2 primeiros jogos da seleção brasileira para mim. E foi muito legal isso. E eu cheguei, fiz o Curitiba, foi campeão em Curitiba, foi uma puta festa. Curitiba fazia 10 anos que não ganhava o Campeonato Paranaense. Eu chego em Foz do Iguaçu, onde a gente estava com a nossa sede. O Fiori lá tinha feito os 2 primeiros jogos, todo feliz da vida, tal, da seleção. Eu chego, assumo a seleção brasileira, começo a fazer os jogos da seleção. Vamos para a final. Chego na final, o Brasil pega a Bolívia, enfia já 2-0 no Paraguai, ali em Assunção. No primeiro tempo, o Fiori está do meu lado, o Fiori abriu a transmissão para mim, eu narrei o primeiro tempo. E aquilo me incomodava um pouco, estava um frio danado, e eu falei assim, Fiori, está pronto para narrar? Narra o final do jogo. Eu falei, eu quero te fazer uma homenagem. E dei o segundo tempo da final da Copa América para o Fiori narrar na B2. Entendeu? Uma maneira de homenageá-lo. E saí fora, eu era o principal narrador, e saí fora e deixei o Fiori, não, garoto, pode narrar. Eu falei, não, você vai fazer. E ele anotou tudo bonitinho lá na planilha dele, escreveu, ele estava do meu lado na transmissão, e ele narrou o jogo ao vivo no estádio e tal. Isso foi uma homenagem que eu fiz para o Fiori, que foi um cara muito legal, muito simples comigo. Pra você ver como é que essa vida é muito louca, ela dá muita volta, né? E eu tinha uma amizade muito grande com o Fiori, eu falava direto com o Fiori, sabia das coisas que aconteciam com o Fiori, encontrava o Fiori no estádio, a gente saía para almoçar. E eu estou na Copa do Mundo da Alemanha com o Galvão Bueno, a gente estava coincidentemente, a gente se encontrou, eu não tenho amizade com o Galvão, mas a gente se encontrou, a gente ficou sentado ali perto do centro de imprensa, e vem a notícia para mim que o Fiori tinha falecido. Eu até falei pro Galvão, falei, putz, você não sabe da maior, Fiori faleceu. Ele falou, você está brincando? Ele falou, pô, acabou de falecer em São Paulo. Ele falou, meu Deus do céu. E o Galvão, no próximo jogo na TV Globo, faz a abertura homenageando o Fiori, né? Abram-se as cortinas, começa o espetáculo. O Galvão falou, pô, Ulisses, tive uma ideia, eu vou fazer isso. Eu falei, pô, vai ser show. E o Galvão fez, abram-se as cortinas, começa o espetáculo, essa homenagem aqui para o nosso Fiori Gilhote, aquela coisa toda, numa Copa do Mundo na Alemanha. Bom, aí voltando para São Paulo, eu tive esse desafio aí por parte da direção do diretor-geral da Globo, e eu fiquei quieto, fiquei chateado, porque, cara, você tem família, você quer progredir, o dinheiro da Bandeirantes era muito bom, mas por uma questão de hombridade até eu falei, não vou fazer isso, vou ficar aqui e tal. Mas eu fiquei magoado, chateado com aquilo. Aquilo me incomodou. E eu já tinha encerrado as negociações com a Bandeirantes, mas o Carbone, não sei por que cargas d'água, me liga e fala, cara, eu preciso falar com você pela última vez. Eu falei, cara, eu não acredito que esse cara veio falar comigo. Eu falei, meu, é coisa de Deus, né, cara? Não é possível, eu já tinha desistido. Eu estava mal na Rádio Globo, chateado, triste. Porque era muita grana. Eu não vou falar em valores, mas tipo assim, eu não vou mentir para você, de fixo era 10 vezes mais o salário que eu tinha na Globo. Pra você ter uma ideia. Aí eu falei, cara, eu vou falar com esse cara. Eu falei, não, vamos conversar assim. Aí acabamos de almoçar no Ilha das Flores, que era um restaurante perto da Band, que o Carbone queria me levar para a Band, para mostrar isso tudo. Eu falei, não posso entrar na Band trabalhando na Globo, eu não vou fazer isso. Você quer conversar comigo? A gente conversa no lugar neutro. Aí, beleza. Aí eu chego pro jantar, tá Carbone, o diretor-geral da Bandeirantes, e o Milton Neves. Aí eu falei, pô, armaram o circo bonito aqui para mim. E o diretor comercial, que era o Sérgio Sittin, que ficou um grande amigo meu, depois acabou saindo do grupo Bandeirantes e tal. E aí eu sento à mesa e o Carbone fala, garoto, o Carbone falava, tinha a língua presa, né? Eu imitava ele, eu brincava com ele. Ulisses, presta atenção, ele falou. É a última vez. Ou vai ou racha. Porque o Carbone falou, cara, eu já tô íntimo, eu janto mais com você do que com a minha mulher, o Carbone falava. Cara, eu falei, vamos lá, vamos pôr no papel o negócio. Colocamos o negócio no papel. O Milton Neves fala, e para esquentar essa parada, eu vou te dar uma cota que eu tenho da Saeco, Café Saeco, que era uma grana legal também, por mês, eu vou te dar essa cota por um ano. Falei, pode bater o contrato que eu vou embora. Eu nem fui levar o contrato, eu nem fui fazer leilão, eu nem fui fazer nada com a Globo. E eu cheguei e pedi o contrato, bateram o contrato, meu advogado, inclusive, olha quem era meu advogado, você conhece. Era o Bassan, pai do Pedrinho Bassan, que era o Pedrão Bassan. Mandei o contrato para o Bassan por fax. Fax, hein? Que momento.
E ele leu, falou, cara, o contrato é ótimo, você tem que assinar hoje esse contrato e tal. Aí fizemos algumas adequações, porque no contrato da Bandeirantes tinha imagem e voz, né? Eu falei, não, vou fazer rádio. Tanto é que hoje eu tenho 2 contratos na Band, um de TV e um de rádio. E aí, a única coisa que nós alteramos, eu estou sendo muito honesto, eu estou contando detalhes para você que eu estou lembrando aqui. E aí, cara, eu fui para a Globo pedir demissão. E foi um momento muito, assim, pesado, né? Porque eu tinha um amor pela Rádio Globo imenso. Era meu sonho de criança, por tudo que a Rádio Globo representava na minha vida, né? Eu era locutor esportivo por causa da Rádio Globo, por causa do Osmar. E aí, cara, eu fui pedir demissão. Jamais pensei que eu fosse fazer isso na Globo um dia. Eu chego para Marisa Tavares, preciso falar com você. Tinha 4 jogos no final de semana, era uma terça-feira. Ela falou, oh, meu querido, senta aqui. A Marisa sempre me tratou muito bem, ela foi muito querida comigo. E a Marisa era dura, sabe? Era uma dirigente de rádio dura. Ela sorria, mas ela sabia cobrar. E ela foi muito querida comigo, assim. Ela me recebeu muito bem na sala dela. O que está acontecendo? Você está feliz? Poxa, como é que estão as coisas? Nós estamos felizes. Ela começou a falar, estamos felizes de ter ficado aqui. Eu falei, Marisa, não fala mais nada, eu preciso falar um negócio para você muito sério. Aí ela falou assim para mim, o que foi? Falou, eu vim pedir minha demissão. Ela, Luiz, para de brincar. Ela não achou que era sério, ela achou que era uma brincadeira. Você tem um futuro aqui incrível, já está na TV Globo. Já falei, Marisa, eu não posso ficar aqui, eu vou embora. Eu preciso sair daqui, eu estou sentindo que chegou o meu momento de sair. E aí ela me deu um exemplo de alguns profissionais que ali ficaram e acabaram indo para a TV Globo. E falou, cara, você está indo nesse caminho, você é o cara do futuro aqui, você é o cara que vai ter isso aqui na tua mão, você não sei o quê. Eu falei, eu sei de tudo isso, mas... Aí eu contei a história do diretor-geral, falou, o cara me falou isso, ele não acreditou em mim e eu tô saindo por causa dele. Mas antes, ela acabou comigo, cara. Essa mulher, ela deu um tapa na mesa, eu lembro até hoje. Ela falava um absurdo que você tá fazendo, você não tem palavra, isso não é coisa de homem, você falou que ia ficar. Eu falei, não, eu falei que ia ficar no caso da Record. Agora é outra emissora que é a Bandeirantes e tal. Quanto você vai ganhar? Eu falei, tanto. Ela, eles não vão ter dinheiro para te pagar. Aquelas conversas. E eu percebi que ela entrou em parafuso, em desespero, e eu entendi o porquê. Deixando totalmente a modéstia de lado, eu entendi o porquê. Porque ela sabia o que ela estava perdendo. Eu sempre fui um cara muito honesto. Você pode ligar para todas as emissoras que eu trabalhei na minha vida, eu te dou o telefone de todas e falar com as pessoas. Acho que você não vai encontrar ninguém para falar mal de mim. Eu sempre fui um cara muito correto. Cometi erros na vida, como qualquer jovem comete, coisas bobas, besteiras, né? Mas sempre fui muito amigo, companheiro. A minha equipe hoje, eu chamo de minha equipe que não é na Bandeirantes, não é a minha equipe, a equipe é da Bandeirantes, mas eu trato eles como filhos, como grandes amigos, dou conselho, cobro. Então eu tenho esse lado bom, vamos fazer churrasco, vamos dar risada, vamos curtir a vida, vamos não sei o quê, mas vamos trabalhar. E aí, cara, essa mulher começou a ficar brava, eu percebi que ela começou a perder um pouco a noção até de algumas coisas que ela me falou, e eu falei, Marisa, deixa eu só falar uma coisa para você, antes que você se arrependa depois de tudo que você está me falando. O fulano de tal falou isso, 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 e que se eu não fosse eu era idiota, e por isso, e mostrei o valor para ela, você acha que eu não devo ir? Ela olhou e falou, nossa, mas quando ele falou isso no almoço, repeti várias vezes na mesa, você até falou, é um absurdo esse tipo de conversa, ela olhou para mim e falou, nossa, você tem razão. Aí ela usou um termo pesado em relação a esse diretor-geral do Sistema Globo de Rádio, que era a Globo CBN, que ficava no Rio de Janeiro, muito pesado. Aí ela olhou para mim e falou, eu te perdi, não vai ter jeito. Eu falei, mas eu não estou vindo aqui fazer lei, não, eu estou vindo aqui pedir demissão, você já me perdeu faz tempo. Se vocês quiserem, eu narro esses jogos de fim de semana para não deixar vocês na mão, não tem problema, já avisei a Bandeirantes. Ela falou, não, acho que eu vou precisar de você sim, tal, não estou pensando. Aí liga o diretor que ficava no Rio de Janeiro de esporte, um absurdo isso. A Rádio Globo se perdeu totalmente por isso, com programação carioca, Rádio Paulista, meteu os pés pelas mãos. Eu falei, vocês têm que cuidar melhor da Rádio Globo, isso aqui vai dar problema, vocês vão ter problema para frente. A CBN era a grande sensação, né, do grupo, e a Rádio Globo foi sendo deixada de lado e deu no que deu, acabou fechando. É muito triste isso. A rádio, poxa, cara, eu cheguei a ter 380 mil ouvintes por minuto na Rádio Globo. Você sabe o que é isso? É um número absurdo. Enfim, mas se perderam por administração mesmo. Não culpa dela, que isso aí veio se desgastando ao longo do tempo, demorou uns 10, 12 anos para que isso acontecesse.
E eu acabei indo para a Bandeirantes e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tenho um amor pela Rádio Bandeirantes, pelo Grupo Bandeirantes, que é um negócio gigante, pela família Saad. Eu tenho uma liberdade muito grande com eles, uma amizade muito grande com eles. E, cara, foi o melhor negócio que eu podia ter feito na minha vida. Eu agradeço a Deus todos os dias. Que empresa, que grupo de comunicação, que complexo de comunicação, que força que era a Rádio Bandeirantes. Eu não tinha tanta noção disso. E aonde eu estou até hoje. E pretendo me aposentar lá, pelo menos, né? Se eles quiserem, né? De repente os caras podem mandar embora. Então é mais ou menos um resumo aí da minha vida, que tem muitos detalhes, mas eu ficaria aqui um dia todo para te contar tudo. E vai para o meu livro, né? Porque eu vou escrever um livro. Bom, antes de tudo isso, o que você tem de idade, eu tenho de carteira assinada. Então eu vou perguntar, não que eu não quer dizer nada, eu só sou mais velho. Quanto tempo de carteira assinada você tem? Só para saber a conta de quando é que você vai... Eu nunca fiz esse cálculo, cara. Acho que foi 80, o meu DRT. Na realidade, no interior, não precisava de DRT. Trabalhar em rádio do interior. Aqui Paraná antes era outra de 78 pegada. Também não, aqui eu peguei o meu DRT, acho que na Globo, que eu fui obrigado a pegar, que era uma lei, né, do sindicato. Eu peguei isso em 2002, 2001. Mas de carteira assinada, eu acho que a primeira carteira assinada minha foi 87. Então, se foi 87, 35 anos. 35 anos. 30 e poucos anos. Né? Aposentadoria normal, por tempo de serviço, já passou. Não, mas não faria isso porque... Porque nós não estou dizendo assim... eu estou entendendo o que você está dizendo, obviamente. Estou entendendo. Cara, eu sou meio problema, assim, porque... como é que eu te explico? Eu não sou nenhum... Não sou nenhum Robin Hood, não sou nada disso, não. Eu não tenho coragem de pedir aposentadoria, eu poderia até ter pago, tudo. Eu não fiz isso porque eu acho que tem outras pessoas que precisam. Até paguei durante um bom tempo da minha vida. Então, eu abro mão da minha porque eu não preciso dela, graças a Deus, sou um cara bem sucedido. E deixo para outras pessoas, porque parece que eu estou tirando de alguém isso, entende? Que precisa muito mais do que eu. Talvez lá na frente, um dia eu me arrependa por isso, mas acho que não vai acontecer. Mas é o meu jeito de ser, assim. Eu tento o mínimo precisar do governo, você está entendendo? Porque sim, é uma coisa muito ruim. Ótimo. Até porque na hora que você vira a realidade, que ele vai devolver a você depois de tudo que ele tomou, vai ficar bem chateado. Mas não vamos falar disso, não. Eu só aproveitei a brincadeira por causa da época. Eu me formei, eu me formei de 69 para 70 e você nasceu em 31 de agosto de 69, se eu não me engano. Isso. Estar na família Bandeirantes tem o lado bom e tem o lado ruim. Né? Sempre, qualquer empresa tem essa dicotomia, porque é normal, uma empresa. Agora, tem gente que fala que empresa familiar é sempre problemática e tal. E tem gente, e eu sou testemunha disso, desde os 14 anos, sócio do Clube RB, que sabe que você faz parte da família sempre. Você pode trabalhar em outros lugares, você pode ter sido mandado embora, você pode ter discutido, você gosta, porque aquilo transcende o contrato, aquilo transcende o papel escrito ou uma assinatura, transcende o diretor da vez que te chamou de um lado, que te chamou de outro. Eu sempre achei muito bom, e eu vou dizer para você algo que eu nunca disse para ninguém, até porque não tive oportunidade. Eu acho você um dos mais corretos locutores de comunicação esportiva. É mais do que transmitir futebol. Por quê? Porque eu gosto desse jeito, eu lamento que você não... Eu lamento que o Fiore não tenha levado você para a época em que eu dirigia a rádio, que a gente ia fazer muita coisa juntos e inventar muito, porque eu tinha, não ingerência, mas eu tinha participação com criação, com vinhetas. Eu sempre gostei muito de fazer um pouquinho, de cuidar da roupagem, da embalagem do produto, antes dele ser simplesmente algo que vai ser vendido comercialmente, etc. Então, eu lamento não ter trabalhado com você, mas ouço o seu trabalho, acompanho o seu trabalho na televisão. Claro que eu gosto mais no rádio. Eu entendo tudo
Eu acho que a narração da transmissão esportiva, que é mais do que simplesmente olhar para o jogo e contar, ela tem que ter empatia. E é por isso que você conversa com um montão de gente hoje, todo mundo é quase unânime em dizer que você é o melhor produtor esportivo, não desmerecendo os outros colegas, que são meus amigos, inclusive, mas são estilos que dizem mais a gente. Então, eu entendo bem quando você fala do momento Bandeirantes, da família Bandeirantes e de tudo que estão vivendo os membros da família e considerando também os funcionários e tal. Você sabe por que o Fiore não te chamou para trabalhar na época? Era muito jovem, né? Era muito imaturo. Acho que o Fiore fez certo, sim. Eu cheguei e aprendi muito, né, na Rádio Globo, né? O Oscar Ulisses era um cara que cobrava muito, né? Acho que por eu ser parente, ele tinha mais liberdade. E eu não tinha tanta amizade com o Oscar, né? O Oscar sempre foi um cara mais tímido, assim, fechado, mas era o jeito dele, é um cara, uma grande pessoa. E aí eu fui aprendendo muito, o Oscar me corrigiu também, me ajudou bastante. E, cara, assim, não tem um porquê. Acho que é uma questão de oportunidade, questão de... Eu não sei como é que o Fiore estava na época, se estava com tanta força ou não. Mas, assim, isso que você falou é verdade. A Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes e a TV Bandeirantes são minhas, né? A família Saad fala isso pra gente, não é nosso. Vocês que tocam, vocês que administram e vocês que fazem. Eles dão essa liberdade para nós. Então, assim, cara, tá lá... cara, eu não preciso puxar saco de ninguém. Eu sei das minhas qualidades, né? E não vou usar de demagogia, longe disso. Eu sei das minhas qualidades, eu sei muito bem o que eu sou capaz de fazer. Mas é uma honra empunhar o microfone da Rádio Bandeirantes, da TV Band. Aconteceu um desafio muito grande, né? Nesse Mundial de Clubes. A gente passa pressão, é óbvio, pressão de todos os lados. Às vezes quem você acha que é amigo não é tão amigo. Pessoas tentam te prejudicar, isso é da vida, mas você tem que ter uma inteligência emocional muito grande para saber como lidar com isso. E eu lido com isso muito bem, porque eu não fui pedir nada para ninguém para fazer nada, né? Eu sou um funcionário que recebi uma escala, uma ordem e cumpri aquilo, como qualquer funcionário faz, que foi o Mundial de Clubes. E a Band, no dia 24 de dezembro, é uma passagem muito importante, viu, Luiz, para essa entrevista que você está fazendo, embora o rádio é a alma dessa entrevista, e eu sou o que eu sou por causa do rádio, jamais vou deixar o rádio, eu falo isso lá dentro da Bandeirantes. Já cheguei a ter jogos, os caras falaram, você quer fazer na TV ou no rádio? Não, vou fazer no rádio. Os caras falam, não acredito, cara. Você não quer? Não, não quero fazer no rádio. E acredito nisso, na força do rádio. E eu estou dia 24 de dezembro em Marília, na casa da minha mãe, passando Natal, eu e minha filha. Minha filha veio para cá para ficar comigo, elas moram fora. E uma das minhas filhas, né? E toca meu telefone, o Denis Havas, que é o diretor, me falando, preciso falar. Eu falei, opa, tá ligando para desejar Feliz Natal, essas coisas, normal. Ele falou, olha, chegamos a uma decisão aqui, você vai fazer o Mundial de Clubes na TV, do Palmeiras e tal. Eu falei, pô, que legal, muito obrigado. Pô, mas como é que foi isso? Não, tivemos reunião, não vou entrar em detalhes aqui, e foi unânime aqui na cúpula, e você vai fazer a transmissão. Se prepare e tal, e boa sorte. Falei, muito obrigado, Feliz Natal, papapá, beleza. E fiquei na minha, quieto, não abri minha boca. Muita coisa depois disso aconteceu, e era um desafio muito grande. E eu adoro desafio, eu adoro. Cara, desafio é o que me motiva. Ainda mais quando você tem dificuldade, aí eu fico mais motivado ainda. E algumas pessoas se perderam um pouco na postura, algumas decepções que são normais. Não vou citar nomes aqui. E, cara, eu fui para fazer as transmissões no primeiro jogo. A gente empata com a Globo em 7-7. No segundo jogo, 18-6 para nós na Globo. Eu estou falando Globo porque a Globo era a segunda colocada. E na final, meu amigo, a maior audiência do século da Bandeirantes. Do século. Chegamos a mais de 34, 35 pontos de audiência. Média de 29,8, quase 30%. 30 pontos, desculpa. É um número absurdo, avassalador. E, com detalhe, eu chego dia 17 de janeiro de férias,
me reúno com a diretoria de esportes da Band e falo assim, eu quero transmitir o jogo no meu estilo. Eu vou transmitir o jogo à minha forma. A direção da Band imediatamente fala, nós confiamos em você e o que você fizer será bem feito. Falei, ok, então pode confiar. E eu levei uma transmissão para a TV, nem tanto rádio, nem tanto TV, um meio termo, que eu achei na hora do jogo, do primeiro, do segundo e do terceiro jogo, com a rádio Bandeirantes em cadeia conosco. Então isso foi um marco na história, na minha carreira, com inteligência emocional, superando todo tipo de chinfrinha, de provocação, de tudo, não me atingiu, não chegou nem perto disso. E eu consegui chegar a números com a equipe toda, números incríveis na transmissão. E deu certo rádio e televisão. Foi um negócio muito legal. Um desafio que você consegue vencer. Isso é muito bom. Ulisses, vamos falar um pouquinho, não do futuro, mas do rádio que vem por aí. Vem muita gente ainda estudando comunicações, pensando em trabalhar em rádio, mais em televisão do que rádio, mas as escolas de comunicação estão abertas, estão livres, já tiveram filhos e filhotes aí, tem escola de comunicações no Brasil inteiro e até cursos técnicos conseguiram virar cursos universitários, né, de licenciamento e tudo mais. O que é que você diria para essa moçada que quer entrar na sua área? Área difícil, área muito concorrida e que também não tem lá tanto espaço para tanta gente que quer. Quando eu comecei, existia um espaço maior. As coisas vão mudar muito no rádio. O rádio vai ficar ainda mais profissional. Pode esperar aí cobrança de direitos de transmissão de Paulista, Brasileiro, de Libertadores da América, como a gente paga a Copa do Mundo. A Rádio Bandeirantes estava, inclusive, no Catar. Né? Nós estamos fazendo um trabalho muito sério nisso. Então, isso aí vai acontecer. E vai acontecer já para o próximo ano. Algumas pessoas têm me ligado e eu tenho muito medo disso, porque eu sei que tem emissoras de rádio que não tem condição de pagar direito. Então, uma das coisas que eu falei, se vocês pensam em cobrar direito, tudo bem, vê os valores, mas não proíbam o rádio do interior, as rádios pequenas, de transmitir. Você pode, de repente... Porque o que acontece? Quando você vai para o estádio, existe um desgaste de cabines, existe desgaste da estrutura do estádio. Você está me entendendo? Você usa um espaço e não paga. Então, eu entendo até a postura de alguns clubes, de algumas confederações e federações. Então, não proibir quem não tem o direito de transmitir. Pode transmitir off-tube, aquela coisa toda. De repente, não está no estádio, mas até um pouco aceitável. É uma ideia até que eu passei, não sei se isso vai vingar, ou se vai proibir, se vai andar, enfim. Estou antecipando um negócio aqui que era muito particular para você, mas eu tenho sido muito procurado por grandes empresas, por grandes federações e confederações para falar desse assunto. E eu tenho evitado ao máximo, porque eu não gostaria de eu estar no interior e eu não poder transmitir o jogo. É um absurdo. Então, eu acho que o off-tube vai ser uma realidade e quem tiver condição financeira vai poder estar em loco no presente. Porque hoje em dia os repórteres de rádio não têm mais acesso aos jogadores. Então, isso também vai ter que mudar, vai ter que ter. E para fazer isso, você vai ter que pagar. Isso é uma realidade, pode se preparar. E não é minha, não é de ninguém, é uma realidade de mercado. E o rádio continua sendo forte. Nos grandes centros, o cara está no carro, não tem jeito. O cara está chegando de viagem, o cara está... É muito isso, entendeu? E o rádio continua sendo essa coisa gostosa de se ouvir, de se curtir, pai passando para filho. Muitas crianças, às vezes, eu recebo muita mensagem, 10, 12, 13 anos, eu estou aqui com meu filho, ele quer que você mande um abraço através de redes sociais, do YouTube, enfim. Então, é uma coisa que ele tem um futuro. Mas ele não será um futuro tão rico como era antigamente. Né? Porque o mundo está mudando. O dinheiro está difícil, não só em rádio, como em TV, como em qualquer veículo de comunicação, como em qualquer momento da vida. Mas o conselho que eu dou é se esforçar ao máximo, tentar ser o diferente. Se dedicar ao máximo e tocar a vida para frente, nunca desistir, porque é difícil. Teve momentos que eu falei, cara, eu tenho que desistir, porque eu já fui narrador de futebol e garçom à noite. E não tenho nenhum pingo de vergonha de falar isso. Porque o dinheiro não dava. Eu já fiquei 6 meses jantando cachorro-quente, porque o dinheiro não dava.
Eu já morei um mês dentro de um carro. Só tomava banho no posto de gasolina porque o dono ia chegar, tinha que tomar banho às 6 da manhã, porque o dinheiro não dava. Então, existem alguns sacrifícios que a gente fazia antigamente para buscar o ideal para chegar onde chegamos hoje. Eu falo muito para as pessoas, andar do meu lado hoje é a coisa mais fácil do mundo, qualquer um anda. Quero ver lá atrás como que era, que poucas pessoas andavam, quase ninguém. Mas é ter confiança e trabalhar, e fazer o melhor, entendeu? E fazer o melhor, porque decorar, falar nome é fácil. Tem um tempero aí, um recheio nesse meio que é o diferencial. E esse diferencial, cada um tem que encontrar o seu. Eu, pelo menos, encontrei o meu. Essa empatia, né, que o rádio cria com as pessoas, não é qualquer um que sabe falar. Até porque, desde o início, né, quantos nomes o locutor de rádio, genericamente falando, teve? Ele antes não era comunicador, ele passou a ser DJ numa época em que ninguém É sabia verdade. o que era o disc jockey. Todos eles precisavam ter cultura, todos eles precisavam ter conteúdo, etc, etc. É uma coisa que nem sempre as faculdades se preocupam em dizer, e muito menos os estudantes que ainda no fulgor da sua juventude não se preocupam tanto em acompanhar e tal, para adquirir bagagem para depois colocar para fora. O Ulisses vê alguma possibilidade política na sua carreira? De jeito nenhum. Nunca. Acho ótimo. Cara, eu sei, deixa eu falar um negócio pra você. Eu conheço muitos políticos aí. Cara, o jeito que eu sou, se eu virar político, eu falei isso para vários políticos que tentaram me colocar na política. Eu falei, gente, eu sou o Becker na Santa Casa de São Paulo. Eu sou um deputado de São Paulo, vamos supor. Sei lá, o que seja, prefeito, governador. E eu subi aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Um cara morreu porque não tinha uma agulha para suturar ou linha para costurar a ferida dele. Você acha que eu vou dormir, cara? Você acha que eu vou ter paz na minha vida? De jeito nenhum. Ver pessoas passando fome. Não, eu não nasci para isso, não, cara. Eu não saí, eu seria um problema muito sério para muitos políticos. Teve um que eu fui receber um título de cidadão de Ribeirão Preto e fui lá em Ribeirão, que eu gosto muito de Ribeirão, tal, fui muito bem recebido na Câmara Municipal, tá tudo certo. E recebi no Guarujá, em algumas outras cidades, e os caras, pô, faz um discurso aí pra gente. Eu falei, cara, vocês não vão gostar do que eu vou falar. Não é melhor eu ficar quieto? Vocês querem? Não, pode falar o que você quiser. Ah, cara, eu subo no palanque e acabo com os caras. Teve um título lá que eu falei de uma cidade, eu falei, o cara vai tomar, ele não vai deixar ficar comigo isso. E eu falo de corrupção na cara dos caras, o cara que rouba saúde, educação, o cara tem que ser preso, prisão perpétua. O cara não tem noção o que é, sabe? É igual jogador de futebol, cara. Os caras merecem, ganham bem, merecem, não estou nem dizendo isso. Mas o cara que não tem vontade de jogar futebol, ele fala com respeito daquele cidadão, aquele torcedor que vem lá de longe, um sacrifício danado para poder chegar no estádio e assistir o jogo. Às vezes sem dinheiro para comer. Tem esse público aí. Uma falta de respeito. Né? O que é isso que eu criei no rádio? É para isso mesmo. O cara tomar vergonha na cara. E política de jeito nenhum, cara. Infelizmente. Se fosse na Suécia, eu seria. Bom, só posso dizer que o rádio agradece essa sua definição de vida, porque se você tivesse alguma predisposição, a gente poderia correr o risco ainda de perdê-lo brevemente para um outro lado. Chance zero. E eu tenho palavra, viu? Não sou esses caras que falam, não você e sai. Eu tenho palavra. Você nunca vai ver um santinho que fala, né, de político. Nunca você vai ver. Nunca. Bom, Ulisses, nós estamos chegando praticamente ao final. Eu quero agradecer não só o seu tempo, porque a sua agenda a gente sabe que é complicadíssima. Você faz 1001 coisas, até fora do microfone, obviamente. E é muito legal ter você nesta série que conta a história do rádio, nos 100 anos do rádio no Brasil, você como uma peça extremamente importante. O que você diria para encerrar para o rádio que vem o digital, o diferencial, o rádio com a imagem, alguma coisa? Tem alguma coisa que você prevê, que você imagina,
E você já disse que vai mudar muita coisa, nós vamos aguardar nos bastidores do esporte, mas no rádio, em geral. O rádio digital, essa transição de AM para FM é uma coisa que vai demorar muito, porque você tem que ter os receptores, nem todos os receptores têm essa faixa de abrangência tão grande. Isso aí tem que mudar os receptores em fábricas de automóveis, automotivas, enfim, de uma maneira geral. Vai ser muito bom, porque é uma sintonia muito boa. Mas hoje você tem a internet, né? Porque a internet chegou muito. Cara, eu vi cada um, vai acabar o rádio, a internet chegou. Pô, a internet levou o rádio para qualquer lugar do mundo. Não é verdade? Sim. Através dos seus aplicativos, através do YouTube, através do. Então, eu acho que o rádio ele é muito forte. As pessoas acham que vai acabar e não vai acabar. O rádio, muito pelo contrário, ele vai ganhar mais força ainda. Também acho. Cresceu muito nos últimos anos, hein? Sim. Cresceu demais nos últimos anos. Continua, não só nos Estados Unidos, como aqui. Eu, numa palestra, recebi uma pergunta, como quase sempre, qual é o futuro do rádio? O rádio vai morrer e tal. Eu falei, olha, quando você não pode com os seus inimigos, junte-se a eles. Você considera a internet inimiga? Traz para dentro de você. Toma muito conta dela e manda nela a partir daí. Então, Ulisses, obrigado pelo seu tempo, por essa... Quanta coisa gostosa você transbordou para os amigos, abriu o coração, muito importante isso. Fica um documento para a história do rádio e, numa outra oportunidade, a gente se encontra para falar de outros assuntos, tá bom? Luiz Fernando Malhoca, um prazer falar com você. Não é você que tem que me agradecer, muito pelo contrário. Eu que tenho que te agradecer por esse documentário, é verdade, por esse documentário, por esse carinho que você tem pelo rádio. Sinta-se um homem de uma grandeza importante para esse veículo, para essa caixinha maravilhosa que fala tanta coisa boa. E nós tivemos um exemplo do que é o rádio, nessa guerra agora de Rússia com Ucrânia, que se cortou todos os veículos de comunicação, o único que não conseguiu se cortar foi o rádio. A BBC de Londres religou as suas ondas curtas para poder passar informação para o povo ucraniano do que estava acontecendo. Então, você quer falar o quê do rádio? Né? Então, o rádio, ele não tem limite, ele é infinito e a hora que aperta, a hora que precisar, ele vai estar sempre presente. E cresce, por isso que cresce. E por isso que eu amo tanto o rádio. Por isso que eu vivo o rádio. Então, eu que tenho que agradecer a você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por essa dedicação, que eu sei que é difícil, não é fácil, e que você continue aí fazendo esse bem que você faz para a radiodifusão. E o rádio vai ser realmente forte, cada vez mais forte, eu tenho certeza do que eu estou te falando. No meu caso, é uma paixão que não morre e quando eu for, talvez vá junto, mas vai ficar alguma coisa do que eu já fiz e essas gravações e tudo mais. Forte abraço, Ulisses, um bom trabalho e sempre, sempre sucesso na profissão. Até mais. Abraço para você, fique com Deus, tudo de bom, boa sorte, muita saúde, que é importante. E vamos tocar para frente. Eu quero ver o fim desse trabalho, hein? Quero ver como é que vai ficar, hein? Vai ficar bacana. Em breve eu aviso quando vai ao ar e aí todos os nossos canais irão transmitir, mais o podcast, que é só áudio. Um abraço, até mais. Um abraço para você, Luiz Fernando. Fica com Deus, tudo de bom. Esse foi Ulisses Costa, um dos maiores narradores esportivos da atualidade, mas também lá atrás, ele que nasceu no século passado, como nós todos, ou pelo menos uma grande maioria, e está trazendo para nós, dentro da série, eles ajudaram a escrever a história do rádio no Brasil neste centenário. Em breve nós voltamos com outros astros e outras estrelas da radiofonia brasileira. Até lá.